Semiologia neurológica, exame neurológico, sistema motor, Dr. Christian Ximenes. O exame do sistema motor a gente começa então com a inspeção. Por que é importante a inspeção? Bem, porque ela já traz algumas informações. Por exemplo, o paciente possui atrofia. Nessas figuras aqui a gente pode ver, por exemplo, esse paciente aqui ele tem atrofia basicamente de toda a cintura escapular. Ele tem atrofia do peitoral, tem atrofia dos deltoides, tem atrofia, talvez até um pouco aqui do trapézio, tá meio fundo aqui. Então a gente observa que ele tem uma importante atrofia aqui na cintura escapular. Deste outro lado aqui, a gente percebe então uma... Eu estou falando atrofia, a gente pode usar também o termo hipotrofia, quando é uma diminuição apenas relativa, não é uma coisa tão importante, tão marcante. Aqui a gente vê então uma hipotrofia, se você preferir dizer, uma hipotrofia de toda a musculatura do membro inferior direito desse rapaz aqui, bem visível ao comparar um com o outro. Então a gente observa na inspeção, primeiro comparando sempre um lado com o outro. Aqui a gente vê uma hipertrofia da panturrilha. E lembrando, acho que alguns aí já devem estar pensando na distrofia de Duchenne. E tônus. O tônus a gente observa então a tensão desse músculo quando ele está relaxado. Ou então a resistência que a gente observa quando a gente faz uma movimentação passiva desse paciente. Você chega para o paciente, pede para o paciente ficar relaxado, não te ajudar no movimento e faz uma movimentação passiva deste segmento, deste membro. E essa resistência, o tônus ele oferece, ele acaba dando uma resistência básica, natural, e isso a gente vai chamar então, vai ser uma das formas de examinar o tônus, ou então até mesmo na palpação. Como é a fisiologia do tônus? Bem, vamos prestar atenção aqui. Aqui a gente tem um corte da medula espinhal. Aqui é a parte anterior da medula, o corno anterior da medula. Aqui é a parte posterior da medula. E aqui a gente tem, então, a saída das raízes nervosas, raiz anterior, raiz posterior sensitiva, raízes anteriores, raiz anterior motora. E aqui que a gente vai ver? Aqui a gente tem nesse esquema, então, um músculo. Aqui nesse músculo a gente tem o fuso muscular, aqui esquematizado, onde aqui nesse fuso muscular a gente tem esse receptor. Esse receptor basicamente o que ele percebe? Estiramento. Quando você estira, ele aumenta o número de despolarizações que vão até a medula espinhal. Quanto mais relaxado, menos ou menor é esse número, certo? Então, um estiramento ativa esse receptor e ele lança vários impulsos aqui para a medula espinhal. Aqui a gente tem esquematizado então no corno anterior dois tipos de neurônio, o motoneurônio alfa e o motoneurônio gama. O motoneurônio alfa é aquele que vai para a fibra muscular ordinária, fibra muscular normal, tá certo? E o motoneurônio gama, aquele que vai para a fibra muscular que compõe o fuso muscular. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. O que acontece? Como é que é o tônus? Como é que funciona o tônus? Basicamente é o seguinte. Ele é dado por esse motoneurônio gama. Esse motoneurônio gama ele tem uma frequência de disparo. Ele é como se fosse um marca-passo. Aliás, a maior parte dos nossos neurônios, eles não são assim. Se você deixar quieto, ele fica parado. E se você estimular, ele dá uma despolarização. Tá certo? E se você inibi-lo, ele só fica mais difícil de despolarizar se receber um estímulo. Na verdade, não. A maioria dos neurônios, eles têm uma frequência de despolarização. Eles funcionam, eles despolarizam praticamente automaticamente. Então, o que acontece é que quando ele é estimulado, ele aumenta essa frequência de despolarização e quando ele é inibido, ele diminui essa frequência. Pronto.
Aqui o modelo do motoneurônio gama é exatamente assim. Dependendo de como vem o controle central dele, tá certo? Ele vai disparar mais ou menos. Bem, vamos lá. Ele dispara numa determinada frequência. Quando ele dispara, ele está estimulando a contração das fibras musculares do fuso muscular. Bem, quando essas fibras estão mais contraídas, o fuso ele fica, digamos assim, menor. Quando ele fica menor, qualquer estiramento pequeno nele já é o suficiente para disparar aqui o receptor do fuso muscular e, consequentemente, levar a mensagem lá para a medula espinhal. Quanto menos ele dispara, mais ele fica relaxado, e aí esse músculo aqui também vai ficar mais relaxado, porque vai desencadear menos esse reflexo aqui, que vai fazer com que esse músculo contraia menos. Então, basicamente, o tônus do músculo é dado pela frequência de disparo do motoneurônio gama, porque ele disparando mais, o fuso fica mais contraído e, por conseguinte, o músculo fica menos contraído, porque dependendo do quanto o fuso está contraído, é que vai levar a uma maior ou uma menor despolarização aqui desse neurônio, que vai estimular a contração do músculo. Então é assim que é o tônus, ok? Esse controle central normalmente ele é inibitório. Então eu tenho aqui uma inibição, diminui a frequência. Então o nosso tônus normal, né, geralmente ele é dado por uma inibição do controle central. Não é que é só inibição, mas principalmente inibição. Se eu tiro esse controle central, eu tiro essa inibição. Então, basicamente é assim que o tônus funciona. Aqui a gente vê nas manobras passivas, às quais eu tinha me referido, você pede para o paciente ficar em repouso e você movimenta o segmento do paciente. Pede para ele ficar bem relaxado. Aí você vai poder observar uma hipotonia, o paciente parece que é uma boneca de pano, de tão fácil que fica o movimento, não tem resistência nenhuma. Ou você pode encontrar uma hipertonia, uma resistência a esse movimento. Mas até a hipertonia ela pode ter mais de um tipo. Ela pode ser uma hipertonia do tipo extrapiramidal, que é mais plástica. O paciente tem uma resistência e onde você deixa o segmento dele, o braço ou a perna, ele fica. Por isso plástica, ela se forma, ela fica na forma que você deixa, na conformação que você deixa. E tem a espasticidade, que a gente chama de hipertonia espástica, a plástica e a espástica. A espástica, ela na verdade você, por exemplo, o paciente normalmente na rigidez espástica o paciente fica com o segmento numa posição. Na hora que você tira o paciente daquela posição, você solta, ele volta para aquela posição. Então, por exemplo, no membro superior, um paciente que teve um AVC, ele fica geralmente com o membro superior fletido. Se você estica o membro superior dele, ele volta e flete de novo.